Mais uma semana juntos, nosso encontro semanal, vamos falar de autoconhecimento, tudo aquilo que você já sabe. E se você não sabe, está vendo esse vídeo pela primeira vez, saiba que esse é um encontro que a gente gosta de falar sobre assuntos das nossas vidas, que permeiam ali, que às vezes a gente nem para pensar, mas que está ali e a gente sabe que influencia o nosso cotidiano. E eu estou falando do quê? Eu estou falando de autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, Blenda, a gente fala de tanta coisa e, Sim. claro, a gente tem que abrir espaço aqui para a doutora falar, porque ela entende do assunto e faz com que a gente pense sobre as coisas. E o papo de hoje, o assunto de hoje é autenticidade. E a gente quer falar sobre isso na prática, né, Blenda? Porque a primeira coisa que vem quando a gente fala de autenticidade, eu tenho certeza que quem está nos vendo vai concordar que assim, eu sou assim, eu sou autêntico, é meu jeito e eu vou falar mesmo, né? Normalmente a gente faz essa associação. Mas como que a gente pode definir a autenticidade na prática? Então, eu acho que atualmente há um grande convite às autenticidades, né? E eu acho que há um equívoco muito grande entre autenticidade e uma sinceridade que muitas vezes fere, muitas vezes é inadequada para aquele momento, muitas vezes criam situações difíceis nas relações. Claro que a autenticidade, ela carrega nela a sinceridade inclusive com você próprio, né? Então, o que é autenticidade em linhas gerais, porque esse é um assunto que a gente pode aprofundar e há coisas muito importantes dentro da psicanálise, principalmente escritas sobre isso, né? Principalmente o Donald Winnicott, o psicanalista, escreveu bastante sobre essa questão da autenticidade. Mas, em linhas gerais, né, a autenticidade é posicionamento. A autenticidade não é só uma conduta para o externo. Ela também resulta de uma conduta para o externo, mas ela, antes de mais nada, ela é um posicionamento em que você conhece o que você está pensando e sentindo, você avalia a situação, você coloca em funcionamento também uma certa empatia, tolerância, para que você decida como você vai entregar essa comunicação naquela situação. Então, muitas vezes, há situações que você fica em silêncio. E algumas pessoas dizem que as pessoas que ficam em silêncio não são autênticas. São, sim. O silêncio também pode ser um modo de autenticidade. Por quê? Porque eu estou fazendo uma opção. Não é que eu estou deixando de falar porque eu estou com medo. Não é que eu estou deixando de falar porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito. Isso não é autenticidade. Né? Eu estou comprometida com o que as pessoas vão dizer ao meu respeito, o julgamento delas. Autenticidade, não. Autenticidade implica que você tem uma coragem em relação a você e também uma coragem de se expor ao ambiente. Isto não quer dizer que você vai se expor de qualquer jeito. Você vai considerar quem são seus interlocutores, né? Como que você banca a sua autenticidade naquele momento, porque você pode dizer uma coisa e, de repente, bastante autêntica, e, de repente, aquilo gerar uma série de mal-entendidos. Então, como é que você lida com isso, com a sua comunicação? Se você tem disponibilidade de acertar a sua rota, isso também faz parte da autenticidade. Muitas vezes se desculpar, muitas vezes repensar as palavras que usou, o tom. Então, a autenticidade, ela é algo que a gente constrói ao longo da vida. E ela tem uma relação muito, muito estreita com a maturidade, né? Porque quanto mais maturidade você tem, você lida melhor com a frustração, você lida melhor com a espera, você lida melhor que você não precisa chegar em todos os lugares falando, porque a gente ouve isso, né? Vou falar, doa quem doer. E dane-se o mundo, né? Ok, é uma opção, mas isso está muito mais para uma sinceridade, vamos dizer, que vai causar problemas, né? Como a gente hoje usa o sincericídio, que as pessoas usam esse termo, do que propriamente uma autenticidade madura, né? Então, às vezes, algumas pessoas dizem, eu não falei porque eu fiquei com medo. Às vezes não é o medo, às vezes é uma decisão, é uma escolha que você faz, porque aquela situação
você precisa esperar, ou você precisa entender melhor, ou você precisa, às vezes, encontrar uma maneira de se expressar que você tenha muito mais, você consiga fazer mais gol na sua comunicação do que você criar mais ruídos. Isso tem a ver com a autenticidade. Tudo isso que eu estou falando, alguém pode estar nos ouvindo e dizer assim, nossa, mas que coisa estratégica, né? Sim, um pouco sim, de estratégia a gente precisa usar na vida da gente, na convivência da gente. E aqui a estratégia não tem a ver com a manipulação, não tem a ver com você, eu vou manipular esse ambiente porque eu quero chegar até ali, né? Não, é porque eu quero me comunicar de um jeito que seja um jeito eficaz. E isso tem a ver também com um conceito que é o oposto de um excesso de individualismo. Porque eu estou pensando só em mim, eu vou falar o que eu quero, do jeito que eu quero, eu vou dizer como eu quero, não estou nem aí se você vai achar bom ou vai achar ruim. Quer dizer, qual é a sua consideração, né, pelo outro que está ali, né? Por você considerar. Às vezes você pode optar em falar, e às vezes falar coisas muito duras, de forma muito sincera, autêntica, mas que não tem o objetivo de ferir o outro. Há coisas que a gente não tem como falar de outra maneira. Você pode pegar um caminho aqui, outro caminho ali, elas sempre são difíceis de serem faladas, né? Há coisas que são sempre difíceis de serem faladas. Mas você pode encontrar modos de administrar essa dificuldade. Vai ter sofrimento, né? São condições, às vezes, muito difíceis, mas você pode encontrar modos de lidar com as consequências, né? De você decidir ir por um caminho muito mais adequado e muito mais em sintonia com quem é você, no que pensa e no que diz. Ou seja, a autenticidade é um exercício que exige da gente clareza. Muito. Não é simplesmente sair expressando sem raciocinar. E eu entendo essa questão da estratégia, porque assim, se por exemplo você vai falar algo para alguém que você gosta, você precisa encontrar a melhor forma de se comunicar, né? Por exemplo, eu vejo hoje muito essa relação, às vezes, de uma pessoa com uma criança. Existe uma diferença na comunicação, porque muitas vezes o adulto, sem clareza e sem maturidade, quer passar uma informação para a criança e não se comunica como ela vai entender. Ele vai se comunicar como ele entende, né? E aí a gente pode ajustar essa comunicação. Isso é uma estratégia para que a mensagem chegue na pessoa, né? Então, assim, é interessante pensar nisso e pensar o quanto isso é importante, né? E o quanto isso, às vezes, direciona as nossas vidas. Porque depois... eu sou péssimo para memorizar essas coisas, mas tem uma frase, né? Como é que é? Acho que as palavras... duas coisas não voltam mais. A palavra dita e o... Eu não lembro. Mas tem uma frase assim, né? Tem. Então, assim, depois de dito... esquece, as consequências virão, né? Então, é interessante pensar nisso e como você pode, com clareza, expor as coisas. E com certeza você vai colher com riqueza, né? O outro vai perceber o cuidado, ou se não perceber, em algum dado momento, ele faz conecta as informações e fala, ai, poxa, obrigado, né? E às vezes você não precisa nem falar tudo, às vezes só um pouquinho. E você falou uma coisa, eu queria dar um exemplo. Foi ótimo você falar da criança, porque veio à minha mente, uma vez eu estava num restaurante e tinha um casal com um filho. O filho devia ter uns 5 anos. E o filho estava visivelmente, né, ansioso no bom sentido, de mostrar uma coisa que ele estava desenhando para o pai. Ele estava ansioso para mostrar aquele desenho, para trocar com o pai, alguma coisa. E aí ele foi falar com o pai, né? E o pai disse, não, agora não sei o quê, não pode, agora eu estou cansado. E aí a mãe disse, nossa, mas você podia, né, olhar. Aí ele disse, não, estou sendo sincero com ele, né? E eu ouvi aquilo, estou sendo sincero com ele. Eu disse, sim, você está sendo sincero até demais, você não está... Você poderia até dizer, vamos deixar para outra hora, vamos ver, mas você pode fazer uma comunicação levando em consideração
é uma criança que está ansiosa por sua presença, né? E se você tiver um contato com você, criança, você vai entender que não é assim que você dá uma resposta para uma criança que está, né? Você pode dizer, olha, vamos deixar para depois, o papai agora está cansado, daqui 5 minutos você mostra para o papai, qualquer coisa desse tipo. Mas essa coisa de que, não, meu filho tem que saber o que eu penso e eu tenho que ser sincero. Você machuca, né? Você machuca, você fere desnecessariamente. E com o tempo distancia. E com o tempo distancia. Pois é, tá vendo? Bom, gente muito sincera, a gente não quer, às vezes, muita convivência, né? Porque você não sabe o que é que vem de lá, né? Não, e aí, se você bota essa pessoa numa exposição, numa coisa que você não tem muito controle, você fala, gente, segura a fera aí, porque já vem barraco por aí, né? Exatamente. E às vezes realmente não cabe, gente. E quem é a gente, às vezes, para falar alguma coisa para o outro? É tão delicado, aí você avalia critérios. Aí você vai para terapia, entendeu? Mas fácil, né? Não, falando a verdade, né? Dependendo do nível da pessoa, ela precisa entender que o mundo ali não funciona do jeito que ela está conduzindo também, né? Exatamente. Então, acho que é uma questão de refletir, né? Como sempre, a gente vai cair sempre aí. Sim, vamos pensar sobre isso. Bom, pílulas já foi com Deus, já passaram aqui os nossos minutos. A gente continua na nossa série semanal, tentando trazer esses temas, debater e compartilhando com você aí um insight. Então, se você gostou, aproveita já para se inscrever no canal da Doutora Blenda, aproveita para fazer seu comentário e para interagir com a gente, tá bom? Obrigada e a gente se encontra na semana que vem.